Olá a todos, bom dia a todos, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Estamos aqui para o primeiro, aliás, para o segundo, na verdade, segundo acolhimento com Jesus de 2024. E ainda há tempo de nós desejarmos a todos um feliz ano novo, já que o acolhimento da semana passada tratou justamente sobre esse tema, sobre o feliz ano novo, como esperar um novo ano, do que esperar desse ano. E muita paz, muita esperança, muita saúde, né, para todos nós. Né? Que 2024 seja um ano promissor, um ano excelente em todos os sentidos. Queridos, hoje vamos retomar o estudo do livro Fonte Viva, né, que é esse livrinho aqui, para quem não conhece, quem está chegando aqui pela primeira vez, livro Fonte Viva, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos estudando, na verdade, sequencialmente os capítulos. Né? Tem alguns estudos específicos, alguns estudos especiais, melhor dizendo, alguns estudos especiais, como foi o estudo de Natal, que nós tratamos aqui uma página, inclusive, desse livro, é o último capítulo desse livro que fala sobre o Natal. Semana passada, como eu falei, tratamos sobre o Ano Novo, né? São assuntos especiais em função da data comemorativa do período do ano. E hoje vamos retomar, então, o estudo do livro Fonte Viva, no capítulo 58, que tem como título Os Discípulos, tá? E vamos em frente, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, volta e meia eu falo sobre isso, que é importante, tá, gente? Muitas pessoas falam, perguntam, comentam: Ricardo, posso participar da live? Posso estar junto com vocês? Pode. Ah, eu perdi 57 encontros. Não tem problema. Venha no encontro de hoje. Participe do encontro de hoje. Não participou? Quer participar do encontro da próxima semana? Participem do encontro da próxima semana. Não existe um pré-requisito. Tá? Todos podem chegar aqui a hora que bem desejarem. E outra coisa, todos esses encontros ficam gravados, ficam disponibilizados. Né? Quem quiser assistir os encontros anteriores, podem assistir os encontros anteriores sem menor problema. Tá bom? Queridos, então, vamos fazer a nossa prece inicial. Né? Todo encontro nós começamos com a prece inicial. Tá? Dá tempo das pessoas se concentrarem, dá tempo eu me concentrar, dá tempo também de pegar o livro. Quem não pegou o livro, olha, corre lá na prateleira, corre lá no armário, pegue um livro, dá tempo. E abra no item 58 para a gente ler junto, né? Que na verdade o nosso encontro é o quê? É uma leitura da página em conjunto. E vamos parando, vamos comentando, vamos fazendo uma observação, um adendo, trazendo para a realidade, trazendo para o nosso dia a dia, né? E assim a gente vai desenvolvendo o assunto, que dura em torno de 15 minutos, mais ou menos, tá? Tem uns que duram 10, outros duram 15, outros duram 20, mas em torno disso, tá bom? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um encontro, para mais um acolhimento com Jesus. Que a espiritualidade amiga e querida e os benfeitores espirituais possam estar conosco para que nós possamos captar a mensagem que será trazida nessa semana. E mais do que nunca, que possamos refletir sobre a mensagem e tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Discípulos. Você é discípulo? Ou você é uma discípula? É uma pergunta. Cada um vai ter uma resposta. Eu sou um discípulo. Discípulo de quem, Ricardo? Discípulo do Mestre. Discípulo de Jesus.
discípulo dos benfeitores espirituais. Jesus, no Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí Emmanuel começa a fazer uma reflexão sobre essa passagem. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Círculos cristãos. Emmanuel coloca essa frase logo no primeiro parágrafo. Círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus. Gente, isso é muito bonito, isso é lindo. O Grege tem uma série de estudos, sejam eles virtuais ou presenciais. Gente, participe. Porque tem estudo das obras de André Luiz, tem estudo de Joana de Ângeles, Leon Denis, gente, de Kardec, as reuniões públicas, sejam elas presenciais ou virtuais. Participem dos grupos de estudo. São esses círculos cristãos que Emmanuel está colocando aqui, círculos cristãos de todos os matizes. Permanecem repletos de estudantes, que somos nós, que se classificam no discipulado de Jesus. Ou seja, todos nós somos discípulos de Jesus. A partir do momento que nós participamos dos grupos de estudo, sejam eles quais forem e onde forem. Quais forem e onde forem. Então, a partir do momento que nós participamos dos grupos de estudo, nós somos o quê? Discípulos do Cristo. Porque nós estamos dispostos a uma transformação. Estamos dispostos a uma modificação. Estamos dispostos a nos tornarmos pessoas melhores. Os grupos de estudo não servem só para conhecimento doutrinário. Claro, ele fornece conhecimento doutrinário. Mas não é só isso. Ele nos dá o quê? Nos fornece o quê? Informações. E o que nós vamos fazer com essas informações? Refletir sobre a nossa conduta moral, sobre a nossa conduta perante o Cristo, sobre a nossa conduta como espíritos imortais que nós somos. Ou seja, a partir do momento que eu sou um espírito criado por Deus, simples e ignorante, e se eu tenho de posse essas informações, opa, eu tenho que fazer alguma coisa com essas informações. Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Né? Aí Emmanuel continua, na realidade, porém o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo. Olha só, conjunto de deveres para consigo mesmo. Para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Ou seja, é um dever para consigo, para os nossos irmãos de jornada, o nosso próximo. Eu recebo uma informação, recebo conhecimento, eu vou trabalhar esse conhecimento dentro de mim, modificando aqui e modificando aqui, para refletir isso em quê? Em ações. E essas ações vão acabar refletindo aonde? No próximo. Seja quem for esse próximo. Seja quem for esse próximo. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, arestas do próprio temperamento, os defeitos, o seu lado malzinho, eliminar ele, né? Garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cerca o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a uma comunidade de cujo quadro fazemos parte. Ou seja, de nós eliminarmos os defeitos, né?
eliminarmos os maus pensamentos, as más condutas, os maus sentimentos, para dar lugar a quê? A boa conduta. Esse é o convite. Essa é a modificação. É fácil? Não. Requer esforço? Pouco. Muito. Mas é possível? É possível. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscarmos a sublimação com Cristo, ouçamos dos ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Dá uma paradinha. Certa vez eu li, não sei se eu lembro, não sei se eu li ou se eu ouvi, tá? Uma frase que diz o seguinte: o meu contrato de trabalho, abre aspas, tá? Que a frase não é minha. O meu contrato de trabalho é comigo para com Deus. Fecha aspas. Ou seja, todo bem que eu realizar, seja onde for, é uma relação direta, digamos assim, comigo e com Deus. Ou seja, eu não estou fazendo o bem para agradar, por exemplo, os trabalhadores da Casa Espírita. Eu não estou fazendo o bem para agradar o presidente da Casa Espírita, os dirigentes da Casa Espírita. Eu estou fazendo o bem para me agradar, no sentido de me modificar, me tornar uma pessoa melhor, me tornar um ser humano melhor. E me tornando melhor, Deus ficará feliz. O Pai ficará feliz. Percebe? Muitos fazem caridade, gente, para agradar. A, B, C, D ou E. Não, a proposta cristã não é essa. A proposta cristã não é essa. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Sublinhe isso. Sublinhe isso. Tá? Sublinhe isso. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro, melhor dizendo, das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta do endurecimento na fuga. Outros aparecem, segundo o mestre, nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Lindo texto, né? Eu acho que para início de ano é perfeito, porque aqui é um convite para todos nós, inclusive para esse que vos falo, para que nós possamos fazer deste ano um ano de crescimento espiritual, como está aqui no texto, responsabilidade e crescimento espiritual. Então que nós possamos fazer deste ano pelo menos um marco inicial de crescimento espiritual. Né? Ricardo, como que eu posso fazer isso? Vamos estudar? Primeiro ponto. Estudar a doutrina. Vamos estudar a si mesmo. Vamos praticar o bem a quem quer que seja. Precisa estar numa casa espírita? Não. Posso estar na rua? Pode. Faça o bem.
Então, só essas três. Não vamos falar mais, não. Vamos deixar só nessas três. Estudar a doutrina espírita, estudar a si mesmo e praticar o bem. Isso é crescimento espiritual. Policiar os pensamentos, os sentimentos, policiar as ações, vamos ser mais comedidos, fazer menos fofoca. É difícil, mas vamos tentar. Tá feito? Tá feito esse trato? Beleza. É por aí, gente. É por aí, gente. Se nós somos discípulos do Mestre, nós, como discípulos, temos que seguir o seu exemplo. Né? Tem uma frase de Francisco de Assis que diz o seguinte: use o exemplo. Né? Se necessário, palavras. Né? As palavras não são bem essas, mas a ideia é essa. Use exemplos. O seu exemplo vai servir como guia para os demais irmãos. Não são as palavras, é o seu exemplo. Né? Se necessário, use palavras. Então, que possamos estar conectados com isso. Muita paz a todos. Beijo no coração de cada um de vocês que estão nos assistindo agora, nesse momento, e que aqueles que provavelmente assistirão, seja novamente ou de forma inédita, digamos assim, o nosso podcast, videocast do GRESG, aqui no Acolhimento com Jesus. Sejam todos bem-vindos. Muita paz a todos. Beijo no coração de vocês.